nós estamos discutindo aqui as orientações, né, aquilo que o Lukács vai falar de orientações de desenvolvimento do ser social, quer dizer, as 3 orientações evolutivas desse tipo, né, como diz o Lukács, que se realizam, né, ele diz, de modo evidente, ainda que frequentemente desigual, mas, de qualquer modo, isso é importante, independentemente da vontade do saber que serviram de fundamento às posições teleológicas. Novamente, aqui está Lukács colocando que, embora o trabalho ele seja um ponto teleológico, né, o desenvolvimento social pode ocorrer independentemente da vontade e do saber que serviram de fundamento às posições teleológicas. Então, quer dizer, isso é que é interessante, né? E ele salienta aqui essas 3 orientações evolutivas, né? Que ele vai dizer do desenvolvimento econômico, né? É aquilo que ocorrem assim às costas dos sujeitos. Em primeiro lugar, essa tendência constante no sentido de diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução dos homens, né? Uma tendência geral que ninguém contesta, e, em segundo lugar, esse processo de reprodução que tornou-se cada vez mais nitidamente social, na medida em que você tem esse recuo dos limites naturais, né? Então, você recua os limites naturais e esse desenvolvimento, essa reprodução, ela se torna cada vez mais social. Quer dizer, você hoje, né, a sociedade acolhe, né? A sociedade acolhe, né? Quer dizer, o desenvolvimento, a vida, a vida, a reprodução humana, né? Ela acolhe em si, com intensidade cada vez maior, os momentos sociais, né? Quer dizer, é como se aquilo que o Lukács colocava, nós vivemos numa sociedade, né? Uma das sociedades cada vez mais sociais, né? A sociedade burguesa, né? Essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade é uma das sociedades mais sociais que já existiram, né? Exatamente por isso, pelo fato de que não apenas a produção, mas a reprodução, quer dizer, a vida, é caracterizada por momentos sociais, então vai se reduzindo esses processos naturais. Então, isso é muito interessante, porque não dá para se falar em instintos, né? Mas dá para se falar em pulsões, que as pulsões elas acolhem esses momentos sociais. E agora vamos discutir em terceiro lugar, essa terceira orientação evolutiva do desenvolvimento social. Vamos lá? Vamos lá, Giovanni. Começar a leitura aqui, então. Em terceiro lugar, o desenvolvimento econômico cria ligações quantitativas e qualitativas cada vez mais intensas entre as sociedades singulares, originariamente pequenas e autônomas, as quais, no início, de modo objetivo e real, compunham o gênero humano. O predomínio econômico do mercado mundial, que hoje se afirma cada vez mais fortemente, mostra que a humanidade já se unificou, pelo menos no sentido econômico geral. É verdade que tal unificação existe apenas como ser e ativação de princípios econômicos reais de unidade. Ela se realiza concretamente num mundo onde essa integração abre para a vida dos homens e dos povos os mais graves e ásperos conflitos. Por exemplo, a questão dos negros nos Estados Unidos. Em todos esses casos, estamos diante
de tendências, ele está recuperando as duas anteriores, né? Em todos esses casos, estamos diante de tendências importantes, decisivas, da transformação, tanto externa quanto interna do ser social, através das quais este último chega à forma que lhe é própria, ou seja, o homem deixa a condição de ser natural para tornar-se pessoa humana. Transforma-se de espécie animal, que alcançou um certo grau de desenvolvimento relativamente elevado, em gênero humano, em humanidade. Tudo isso é produto das séries causais que surgem no conjunto da sociedade. O processo em si não tem uma finalidade, ou seja, a história não tem telos, como a gente já comentou nos episódios anteriores, né? Seu desenvolvimento, no sentido de níveis superiores, por isso, contém a ativação de contradições de tipo cada vez mais elevado, cada vez mais fundamental. O progresso é, de certo, uma síntese das atividades humanas, mas não o aperfeiçoamento no sentido de uma teleologia qualquer. Por isso, esse desenvolvimento destrói continuamente os resultados primitivos, que, embora belos, são economicamente limitados. Por isso, o progresso econômico objetivo aparece sempre sob a forma de novos conflitos sociais. É assim que surgem, a partir da comunidade primitiva dos homens, antinomias aparentemente insolúveis, isto é, as oposições de classe. De modo que até mesmo as piores formas de inumanidade são o resultado desse progresso. No início, o escravagismo constitui um progresso em relação ao canibalismo. Hoje, a generalização da alienação dos homens é um sintoma do fato de que o desenvolvimento econômico está para revolucionar a relação do homem com o trabalho. Pronto, aqui é que maravilha, né? A gente pode parar aqui porque já tem bastante coisa para discutir e eu diria que é um dos textos mais fecundos do Lukács. Você não acha? Com certeza, Tem com muita coisa certeza. aqui interessante, né? Porque ele estava vendo longe essa questão, inclusive, do que veio a se falar de globalização, né? É, E, na época, né? Quer dizer, a humanidade se unificou, né? No sentido, pelo menos no sentido econômico geral, né? E isso está muito claro para todos nós, essa unificação, né? Isso é daí é muito claro. e as contradições que isso gera, né? As E as contradições todas que isso contradições, gera. Porque exatamente. ele, se a gente pensar na época que ele viveu, ele era um defensor da convivência pacífica entre os países É, capitalistas, coexistência pacífica, né? é, uma coexistência pacífica entre os países socialistas e os É, países capitalistas, né? E pensando nesse sentido de que haveria a possibilidade, né, dessa coexistência, e a bomba atômica, que a gente já comentou aqui, você já falou dela também, né, essa arma de dissuasão, né, que surge no sentido de produzir uma destruição total, mas que não pode ser usada, né, e que a ideia, segundo as pessoas estavam colocando, e ele mesmo, né, é de que ela não seria mesmo, que ela seria esse elemento de impedir esse conflito e da construção dessa possibilidade de uma convivência pacífica, no momento ali que a gente está falando de Guerra Fria, enfim, de muito tempo que ele vivenciou durante muito tempo. Ele vivenciou a Segunda Guerra, né?
vivenciou, acho que a Primeira e a Segunda Guerra, né, Giovanni? Exato. E nesse momento da Segunda Guerra era muito ativo intelectualmente, e no momento pós-guerra, a fase madura dele, né, já estava se desenvolvendo, já tinha se desenvolvido, e isso é uma questão primordial para ele, falar dessa unificação, né, e poder pensar esse progresso da humanidade no sentido da sua humanização, né, da busca de novas possibilidades, o desenvolvimento dessa relação do sujeito com a sociedade, enfim, desse ser social se humanizando como pessoa humana, que ele vai chamar aí, essa questão que ele traz de maneira bastante forte. Bom, mas é isso. Isso que eu É, essa, gostaria, é, que eu vejo essa, nesse terceiro ponto evolutivo aí. é, esse, isso que você falou é interessante, porque olha só essa passagem que ele diz: o homem deixa a condição de ser natural para tornar-se pessoa humana. Só para você ver como, para ele, esse conceito de pessoa humana é um conceito muito elevado, né? Quer dizer, aquilo que ele estava discutindo, né? Quer dizer, transforma-se de espécie animal, que alcançou um certo grau de desenvolvimento relativamente elevado, né? ele, Uhum. ele se transforma em gênero humano, né? Em humanidade, né? Quer dizer, esse movimento, isso aí já vem lá do Marx, né? A questão do ser humano genérico, né? Quer dizer, o que é o ser humano genérico, né? É aquele ser humano, né, que não é mais um ser natural, não é apenas um ser natural, né? É importante que se diga que nós não deixamos de, né? O homem ele não deixou de ser um ser natural, mas ele é também um ser universal, né? Ele é um ser genérico, né? Ele é o gênero humano, né? Quer dizer, esse conceito de gênero humano ele é produto desse desenvolvimento que é o processo civilizatório, né? Então essa diferença, essa passagem de espécie para gênero, né? Quer dizer, apenas o homem ele pode ser gênero. Você não pode falar num gênero canino, num gênero felino, né? Não é uma questão biológica, é uma questão ah, histórico-ontológica, né? Quer dizer, você ter essa genericidade, né? Que é você ter a humanidade, né? Quer dizer, a humanidade ela é própria dessa espécie que foi capaz de se tornar gênero, né? Gênero humano, essa genericidade, quer dizer, pessoa pessoa humana, né? Quer dizer, a desenvolver esse desenvolvimento da personalidade. Agora, é claro que aí entra aquilo que ele estava discutindo, né? Que o desenvolvimento da personalidade ele é obstaculizado pelo estranhamento, né? Pela, é, por essas relações, né? Que ativam contradições, né? Ele fala também assim, ó, este desenvolvimento, né, no sentido de níveis superiores, contém a ativação de contradições de tipo cada vez mais elevada, cada vez mais fundamental. Isso é muito interessante, né? Que contradições são essas de níveis mais elevados, né? Cada vez mais fundamental, né? Eu tenho, quando eu falo em contradições metabólicas, né, são essas contradições aqui, são contradições de tipo cada vez mais elevado, cada vez mais fundamental, as contradições metabólicas. Não são meramente contradições econômicas ou contradições políticas, ou mesmo geopolíticas, enfim, as contradições metabólicas, que é uma discussão que a gente já teve lá no curso, elas remetem, por exemplo, a essa questão da mudança climática, por exemplo, a essa questão do envelhecimento, por exemplo, a essa questão, inclusive, da inteligência artificial,
né? Quer dizer, todos esses processos aí, eles são desenvolvimentos, né, que ativam contradições, que elas são mais elevadas porque a, elas dizem respeito ao próprio futuro da espécie, né? Mesmo o homem como ser natural, né? Você imagina que nós estamos ameaçados hoje, não é só como ser social, não, é como ser natural, né? Nós podemos ser uma espécie entre as outras a se extinguir, né? Então, quer dizer, ah, essas contradições que foram ativadas pelo quê? Por esse desenvolvimento desse modelo né, do antropoceno, né, dessa base aí, essa matriz fóssil, né, de energia fóssil, né, quer dizer, nas condições desse capitalismo, né, da capitalismo global, então você tem aí a ativação dessas contradições entre o homem e a natureza, né? Quer dizer, da qual o homem faz parte. Então, quer dizer, uma contradição é uma contradição de nível, aqui é minha interpretação, de nível mais elevado, né? Mais elevado. Esse é um exemplo, a questão ecológica, né? O outro exemplo é mesmo a questão epidemiológica, a questão da pandemia, da Covid-19, dos vírus, dos patógenos, quer dizer, esse desenvolvimento, ele, por conta dessas contradições, ele ativa, né, riscos, né, para o desenvolvimento da espécie e do gênero. Por quê? Porque o adoecimento, né, não é só a questão da morte, a questão do adoecimento, ela é um elemento de estranhamento, né? O estranhamento, ele é o conceito que explica essa, essas contradições de tipo cada vez mais elevado, né? Cada vez mais fundamental, né? Então, esse é um exemplo aí, a questão da epidemiológica, né? Essa incapacidade do sistema saber lidar com esse novo desenvolvimento, né, de patógenos por conta dessas condições mesmo ambientais, né, enfim, do desmonte aí dos serviços públicos de saúde, enfim, tudo isso é um desenvolvimento que vai ativando contradições, né? E tem essa outra contradição, né, que não é só a contradição, é a contradição, Mateus, que nós não temos ainda essa percepção que se dá por conta do desenvolvimento, e é um desenvolvimento do ser natural, que é o envelhecimento, né? Quer dizer, sociedades mais envelhecidas, né, que elas não cabem no orçamento do capital. Essa é a questão, né? Isso é uma questão, eu diria, fundamental, né? Quer dizer, a demografia está dizendo, olha, a sociedade está envelhecendo, né? Mas é que o capital está dizendo, os velhos não servem para nós, né? Eles não servem para nós porque eles oneram a previdência social, oneram o serviço de saúde, não são produtivos, enfim. Então, quer dizer, isso é uma contradição fundamental, né? Novamente lastreada num desenvolvimento da humanidade, né? Da humanidade, quer dizer, de um ser universal, um ser social que nunca deixou de ser natural. Porque às vezes a gente pode esquecer que nós somos um ser natural, apesar desses recuos dos limites naturais, entendeu? Isso é que é interessante, é por isso que é importante essa questão ecológica, essa questão epidemiológica, essa questão demográfica, porque todas lidam com respeito ao organismo vivo, né? Não apenas nosso, mas das outras espécies, né?
Aí entra uma questão muito interessante, quer dizer, que a espécie humana ela não está sozinha nesse planeta, né? Quer dizer, nós somos parte de um ecossistema, e você já leu sobre isso, você sabe mais do que eu aí, que essa reflexão lucasiana ela é muito interessante, porque nós podemos tirar dela, inclusive, é, uma discussão que é muito atual no século XXI, né? Que está contido aqui, né? Essa implicação. Quer dizer, eu estou fazendo uma leitura a partir do Lukács, tentando pensar essas contradições de nível mais elevado, que eu chamo de contradições metabólicas, né? Agora eu passo a bola para você comentar. Não, eu estava refletindo aqui enquanto eu estava falando, inclusive a questão da técnica e, enfim, os equipamentos técnicos, né? Um problema da tecnologia que nós enfrentamos hoje, né? Há uma série de discussões sobre o uso excessivo das telas, fora esse debate sobre fake news, fora essas questões que estão sendo levantadas a respeito da regulação, enfim, disso, nós temos questões também psíquicas, de ordem fisiológica, enfim, da questão da saúde, de como isso reflete, né, de sedentarismo, como isso reflete uma série de questões do laço social, da linguagem, né, há pesquisas que têm referido esse uso excessivo de telas com crianças antes da aquisição da linguagem e como isso pode interferir na questão do autismo, enfim, nesse aumento expressivo que a gente vê. Então, é uma, uma situação contraditória desse progresso, né, que se expressa em vários lugares. Esses dias eu assisti um filme, a gente pode ver, a gente estava falando de filmes, né, da arte, como a arte traz a questão, a condição da existência do humano, é, kind of kindness, tipos de gentileza, né? Um filme, enfim, aí de uma dessas plataformas de streaming, que vai mostrar essa condição da existência baseada numa perversidade das relações muito grande, né? Dessas formas, que está aqui no texto, né? Ele fala que essas oposições, né? Esses conflitos, né? De modo que até, citando literalmente, né? De modo que até mesmo as piores formas de inumanidade são resultado desse progresso. Quer dizer, essas contradições, elas estão aí. Você traz essas condições metabólicas, né? E elas se manifestam em diversas frentes, né, Giovanni? Você trouxe várias aí, estou tentando trazer algumas outras, que a Exato, gente precisa perfeito. estar atento, né? É. Porque isso tem levado até mesmo ao aumento generalizado do próprio suicídio, né? Que é Ó, uma, eu vou te dar uma uma... dica aqui, rapaz, uma dica, mais uma dica de livro, né, que eu acho que é interessante. Esse livro eu não conhecia, conheci semana passada, né, quer dizer, agora eu sou muito heterodoxo nos livros, você não... É um livro, se intitula Psique e Techne, O Homem na Idade da Técnica. Você conhece? Não me lembro, assim, Do, de nome não estou conseguindo do, me lembrar. o autor é Umberto Galimberti, um Não, não italiano, né? conheço. Não conheço. E é um livro de mais de 800 páginas, 900 páginas e tal, da Paulus, editora, e tem, olha só, tem coisas muito interessantes. Tem uma primeira parte, Simbologia da Técnica, a segunda parte, Genealogia da Técnica, a Incompletude Humana, terceira parte, Psicologia da Técnica, Teoria da Ação, tem isso que você está falando, é o sujeito e ação, a carência instintual, o excesso pulsional, a perturbação da motricidade, a excentricidade da consciência, o simbolismo da percepção, a transposição da imaginação. Um livro muito, muito sugestivo, entendeu? Para Muito. pensar esse ponto que você levantou aí, um ponto muito bem, né? Que é mais um elemento de uma contradição fundamental, né? Quer Com dizer, certeza. essa relação entre o homem e a natureza, nós não podemos esquecer que a técnica ela é uma segunda natureza,
né? A técnica é uma segunda natureza, né? Porque é a partir dela que o homem se relaciona consigo e com a natureza a qual ele transforma, da qual ele faz parte. Então, isso é que é interessante, essa relação aí que você falou da técnica, e nós estamos vendo uma explosão da tecnologia, agora com essa inteligência artificial, com essas plataformas, com esses aparatos aí, e esse livro do Galimberti, ele é um livro muito sugestivo, fica a dica, né? É um daqueles livros, eu comprei na estante virtual, é um livro usado, né? Mas é um livro muito, não é marxista, ele tem uma linhagem de outra área, ele é muito próximo, pelo que eu vi aqui, da filosofia heideggeriana. Heidegger, filósofo, né? O Ser e o Tempo, foi um crítico, né, da técnica, mas, na verdade, né, a gente pode, fazendo uma leitura marxista, fazendo a crítica ontológica, a gente consegue tirar elementos interessantes para pensar isso que nós estamos discutindo aqui, né? Quer dizer, pensar né? Esse desenvolvimento que, segundo Lukács, destrói continuamente os resultados primitivos, que, embora belos, são economicamente limitados. Então, quer dizer, ele está falando de uma contradição, né? Isso é muito curioso, porque a tecnologia, ela é o maior exemplo desse desenvolvimento que destrói continuamente os resultados primitivos, que, embora belos, são economicamente limitados. Por exemplo, se você for perguntar o que é mais interessante, uma aula virtual ou uma aula presencial, né? Evidentemente que a aula presencial, né? Você tem um contato humano, tem o calor, tem o olhar, tem o corpo, tem o afeto, tem tudo isso. É uma coisa até bela, né, tal. Mas o que é que acontece, né? O que é que a tecnologia faz? A tecnologia, né, o desenvolvimento, né, o progresso, esse progresso técnico, né, ele destrói isso que pode até parecer primitivo, né? São esses contatos humanos mais próximos, né? Criando esse espaço aí da virtualidade, né? Que segundo ele aqui pode ser incluído, abrindo isso, né? Novos conflitos sociais, né? Formas de novos conflitos sociais. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, a gente vê isso então, só nessa discussão aí que você colocou da tecnologia, né? Abre uma série de questões, né? Com respeito ao trabalho, com respeito ao consumo, ao lazer, à família, né? Você imagina, né? Aquelas cenas né? Cenas de família, né? Na mesa, né? A juventude hoje, cada um com seu smartphone, olhando para o smartphone, quer dizer, acabou a interação, né? Então, quer dizer, isso aí é o desenvolvimento, né? Que vai gerando formas de conflitos sociais, porque isso faz parte do próprio desenvolvimento. O Lukács, ele não tem nostalgia, né? Nostalgia do passado, né? Porque senão nós chegaríamos ao canibalismo, né? Porque o escravismo superou o canibalismo, né? Foi um desenvolvimento, foi um progresso, né? Só para nós, às vezes, as pessoas ficam criticando o escravismo, mas esquece que, olha, pior era o canibalismo. Mas é claro, né, que ninguém está aqui fazendo a ode ao escravismo. Mas o fato é que você tem esse desenvolvimento ontológico, né, dessas formas mais primitivas, formas mais desenvolvidas, que contraditórias, né, que colocam É, contradições e conflitos. como alienação dos homens, né? Como um sintoma do nosso momento histórico, do capitalismo manipulatório que ele vai colocar, né? Essa generalização da alienação dos homens. É, É isso. que é um É todo. sintoma de que o desenvolvimento econômico, isso ele está falando em 1967, só para você ver como É, ele já tinha sacado a revolução
tecnológica que estava por vir. Ele Pois é. diz: desenvolvimento econômico está para revolucionar a relação do homem com o trabalho. Ele já estava sacando aquele desenvolvimento que nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, realmente confirmou, entendeu? A revolução tecnológica, a revolução informática, informacional, plataformização, robotização, inteligência artificial. Então, quer dizer, é isso, está contido nesse desenvolvimento, né? Que É. Lukács, infelizmente, né, ele não conseguiu ver, ele falece em 1970 e Viu? não viveu, né, para ver. Não viveu. Infelizmente é. Bom, é Bom, isso, mas Giovanni. é isso. Temos mais um parágrafo só. Você quer acabar ou gostaria de ler e E terminar essa parte? deixa eu ver aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí? Aí a gente mata esse parágrafo aqui. Vamos Então lá? vamos lá, vamos lá. A individualidade já aparece como uma categoria do ser natural, assim como o gênero. Esses dois polos do ser orgânico podem se elevar à pessoa humana e o gênero humano no ser social tão somente de modo simultâneo, tão somente no processo que torna a sociedade cada vez mais social. O materialismo anterior a Marx não chegou sequer a colocar o problema. Para Feuerbach, segundo a objeção crítica de Marx, há apenas o indivíduo humano isolado, por um lado, e por outro, um gênero mudo, que relaciona os múltiplos indivíduos somente no plano natural. Tarefa de uma ontologia materialista tornada histórica é, ao contrário, descobrir a gênese, o crescimento, as contradições no interior do desenvolvimento unitário. É mostrar que o homem, como simultaneamente produtor e produto da sociedade, realiza em seu ser homem algo mais elevado que ser simplesmente exemplar de um gênero abstrato. Que o gênero, nesse nível ontológico, no nível do ser social desenvolvido, não é mais do que uma mera generalização a qual os vários exemplares se liguem mudamente. É mostrar que esses, ao contrário, elevam-se até o ponto de adquirirem uma voz cada vez mais claramente articulada, até alcançarem a síntese ontológico-social de sua singularidade, convertida em individualidade, com o gênero humano convertido neles, por sua vez, em algo consciente de si. Pronto, é isso aí. Você quer começar comentando? Aí eu Eu comento acho que aqui a depois. gente a gente retoma, né, aquela parte, ele acaba retomando a parte inicial de toda a exposição dele, né, quando ele vai pensar essa questão ontológica, desse sujeito, né, desse ser, melhor dizendo, que consegue reter a realidade, né, como uma imagem distinta da própria realidade em seu psiquismo, enfim, na sua mente, e consegue pensar sobre ela, né? E ao fazer isso, toma decisões, dá respostas, né? Analisando essa imagem, que pode ter nessa análise, vamos dizer assim, até a junção de posições teleológicas anteriores, enfim, que fazem parte desse tecido social onde ele está, né? E analisar todas essas coisas para a sua posição, para o seu novo polo teleológico, né? Para a sua praxis, para o seu trabalho, enfim. E desenvolvendo ainda mais esse tecido, com essa nova escolha que ele fez, com essa nova, pondo em movimento novas séries causais, né? Séries causais que ele não conhece exatamente o destino de todas elas, que ele domina, enfim, alguma compreensão de onde ele age, senão ele não consegue agir, né? Senão ele não consegue uma posição teleológica, mas não a totalidade disso. E nem a totalidade daquilo que veio antes, a compreensão daquilo que veio antes, né? Enfim, e o destino de tudo isso, né?
A possibilidade da análise ali, ela é ilimitada. Mas, de qualquer forma, ele produz essa síntese, né? Ao agir, a fazer a sua prática, desse pensamento, dessa análise que ele faz, dessa imagem, e se coloca no mundo, né? Para que essa individualidade se transforme, alcance, né? Essa possibilidade da generosidade, né? Que consiga se articular, então, dentro desse tecido, através da sua prática, né? E não através de uma ideia, enfim, de uma abstração ou da sua subjetividade, né? Mas dessa articulação entre a teleologia e a causalidade, né? Esse processo que o sujeito faz. Eu acho que aqui ele está fazendo esse fechamento, né, Giovanni? Está dizendo para a gente dessa consciência que permite essa fixação da imagem, esse ser consciente, né? E as contradições que essa consciência trouxe, quando ele vai discutir tudo aquilo que a gente estava vendo com as orientações que ele fala da evolução, das necessidades sociais dessa sociedade, que é basicamente isso, essa parte que ele estava tratando, né? A necessidade econômica e como ela se desenvolve ontologicamente, enfim, ela passa, né, por uma possibilidade de análise pós-festum, que ele vai dizer lá, né, no começo. A gente vê e analisa essas possibilidades, né, de 3 orientações que ele coloca como as principais, que ele, obviamente, não consegue se aprofundar durante o texto, mas que ele mostra para a gente essas 3 possibilidades que ele vê: a diminuição do tempo de trabalho, né, que ele está falando aí desse momento, né, a segunda, que era esse processo de produção, a diminuição das barreiras naturais, né, o processo de produção se torna cada vez mais social, e esse desenvolvimento econômico com ligações cada vez maiores dessa globalidade, né, que ligando antigas singularidades de lugares diferenciados no mercado mundial, né. Tudo isso oriundo dessa ação de resposta do sujeito diante do mundo, diante do lugar onde ele se insere, da sua realidade, como um ser social, né, que não é mudo, que fala, né, que articula, né, e que consegue fazer isso justamente por causa dessa consciência, né, dessa consciência que tem nesse momento de agir, né, de que se insere nessa ação, se tornando um sujeito aí. É isso, Giovanni, é isso que eu consigo ver desse final aqui, né? Pensar aqui Ah, nesse último parágrafo. Mateus, eu vou te colocar aqui algo que eu acho que eu nunca te falei. É, no ano, no ano 2001, eu publiquei um livro, não sei se você conhece, Dimensões da Globalização. O Conheço. Capital e Suas Contradições. Você conhece, né? É um Conheci, livro Giovanni. e, na época, 2001, eu fiz até uma interpretação da globalização como ideologia, como mundialização do capital e como processo civilizatório humano genérico, e aqui foi que os marxistas caíram de pau em cima de mim, porque, inclusive Zé Paulo Neto, né? Quer dizer, como é que pode-se pensar a globalização como um processo civilizatório humano genérico? E eu estava nada mais, nada menos, apenas desenvolvendo isso que nós estamos discutindo, né? Isso que, como o Lukács colocou aqui, quer dizer, você tem um desenvolvimento, né? Você tem um desenvolvimento, você tem contradições no interior do desenvolvimento unitário. Então, a globalização, então, ela era uma ideologia, era uma mundialização do capital, mas também era a expressão do processo civilizatório humano genérico. Em 2000, no ano de 2000, um dos últimos livros do Milton Santos, eu não sei se você conhece também, Por uma Outra Globalização, que tem Conheço como também. subtítulo Do Pensamento Único à Consciência Universal, o Milton Santos faz exatamente esse movimento. Ele pensa essa dimensão, né? Essas possibilidades, né, que estão colocadas aí, né,
de uma outra globalização. Isso é que é interessante. Quer dizer, a partir disso que eu já também percebia. Então, quando eu lancei esse livro, eu não conhecia esse livro do Milton Santos, e eu achei assim, pronto, aqui eu fiquei até feliz, porque eu digo, pronto, o Milton Santos, então, está comigo, porque dentro do campo marxista, essa ideia de que você vê a globalização como processo civilizatório humano genérico, mas é isso que o Lukács tá colocando. O Lukács ele tem uma teoria do progresso que é muito curiosa, embora seja muito criticada, né? Porque não é entendida, porque não é que ele pense o progresso assim como uma coisa linear, né? Uma visão iluminista, né? A gente pode até levantar a questão: será que Lukács ele está no legado do iluminismo, né? Que pensa o progresso, a universal, tal, né? É claro que ele está pensando aqui esse desenvolvimento, né? Esse progresso, por conta disso que você salientou aí, quer dizer, síntese das atividades humanas, né? Mas que não tem nada de teleologia, né? É uma síntese das atividades humanas. E que esse desenvolvimento ele ocorre às costas dos sujeitos. Os sujeitos, embora seja a síntese das atividades humanas, esse desenvolvimento ele tem contido nele uma série de novas formas de conflitos sociais, contradições, né? E ele, nas últimas linhas desse parágrafo que foi lido, ele faz referência até a essa questão do homem, né, como sendo produtor e produto da sociedade, né, o ser homem, né, em seu ser homem, algo mais elevado que ser simplesmente exemplar de um gênero abstrato. Que o gênero não é mais uma mera generalização, muda, tal. Aí ele está falando aqui na questão dessa genericidade, do gênero humano consciente, né, consciente de si, que seria essa coisa da consciência universal aí do Milton Santos. Agora, tem uma questão seguinte, que aí ele diz aqui, né, o Lukács, dizendo que esse gênero humano, esse ser homem, ele se eleva até o ponto de adquirir uma voz cada vez mais claramente articulada, até alcançar a síntese ontológico-social de sua singularidade. Veja bem, aí eu vou colocar, que eu vou problematizar isso daqui. Vou colocar uma mosca aqui na sopa do Lukács. Essa elevação, elevam-se até o ponto de adquirirem, que eu logo pensei na categoria de catarse, até o ponto de adquirirem uma voz cada vez mais claramente articulada. Quer dizer, essa elevação, isso o Lukács não fala, né? Mas como é que ela vai ser? Vai ser espontânea? Vai ser um desenvolvimento que, como ele diz aqui, né? Independentemente da vontade, do saber, que serviram de fundamento às posições teleológicas. Quer dizer, essa elevação ela também vai ser um desenvolvimento, uma orientação evolutiva que ela vai ocorrer independentemente da vontade né? Quer dizer, porque a questão da vontade, né? Por exemplo, na prática política, né? Você tem a catarse, né? Mas não existe política sem vontade, né? A vontade coletiva, né? Quer dizer, é uma das determinações da política, né? A praxis política, aquela que eleva, né? Eu penso que essa elevação aqui que o ser homem, né, algo mais elevado que ser simplesmente exemplar de um gênero abstrato. Quer dizer, o que o Lukács está falando aqui nessas últimas linhas, o que ele não diz, né, é óbvio, né, ele está tratando
queira ou não queira, da praxis política. Porque não existe outra praxis capaz de operar isso daqui, né? A não ser que você diga que não, isso daqui não vai ocorrer por meio de uma praxis, né? Mas aí ficaria uma coisa meio mística, né? Tão mística quanto aquilo que ele, na História e Consciência de Classe, ele pensava lá a consciência de classe, né? A consciência de classe atribuída, né? Quer dizer, será que não é aqui um pouco assim uma derrapada um pouco se parecida à História e Consciência de Classe? Porque sempre está no rastro dessa questão, e aqui é uma questão da ética, né? Quer dizer, a gente não tem falado aqui, mas essa é a palavra, né? Quer dizer, Lukács ele está pensando uma ética. É por isso que essa questão dessa elevação, né? Esse ponto de adquirir uma voz cada vez mais claramente articulada, né? Que é a questão da genericidade. Milton Santos diria da consciência universal, né? Quer dizer, isso vai, né, levar à discussão da ética, né, que é uma questão prática, né, aquilo que é um campo prático. A ética é um elemento do campo prático, tanto quanto a política, né? Quer dizer, é uma questão da ética e é uma questão da política, né? É por isso que o Carlos Coutinho, quando eu falei que ele disse que ele estava, uma perna dele estava num barco do Gramsci, outra perna no barco do Lukács, porque ele sabia que uma ontologia do ser social, ela sem uma ontologia da praxis política, ela é órfã, entendeu? Ela é órfã, principalmente para entender esse movimento aqui, esse movimento, essa síntese ontológico-social de sua singularidade, convertida em individualidade, com o gênero humano convertido neles, por sua vez, em algo consciente de si. Algo consciente de si. Para você ser consciente de si, para você ter uma consciência universal, você necessita, você tem que ter, né? Quer dizer, isso é uma prática, é uma ação. Como é que vai ser isso daí? Essa é a questão. Então, é, nós vamos concluir aqui essa nossa conversa, né, do ponto 3, essa leitura que você fez, isso é interessante, como o Lukács ele é rico, ele coloca elementos assim que suscitam, quer dizer, uma discussão filosófica, né? Se alguém que estiver nos ouvindo aí não é filósofo, pode achar isso um saco, essa discussão, mas não é um saco. É fundamental essa discussão para se pensar principalmente essas questões que ele está colocando, né? As questões do desenvolvimento do ser social, né? Que ele fala orientações evolutivas, mas essa evolução, ela até que ponto ela não vai pressupor, ela não vai exigir, né? Para essa elevação, né? Até o ponto de você ter essa síntese, né? De você ter uma individualidade, né, humano-genérica, né? Essa é a questão, uma individualidade humano-genérica, né? Aí onde é que vai entrar? Aí vai entrar nas duas grandes questões do Lukács. Percorreu toda a vida dele, que inclusive é título de uma biografia que está saindo aí pela editora Luta Anticapital. Eu recebi os parabéns dele hoje, conversei, o Antonino Infranca, e eu perguntei se esse livro dele, essa biografia, ia sair no Brasil aqui. Ele disse que está sendo traduzido aí para sair na Luta Anticapital, né? E lá ela se intitula Lukács, Ética e Política, né? Quer dizer, essas são as duas questões fundamentais, né? Ética e política, né? E eu fiquei pensando enquanto você falava daquele texto da Esther Weissman e do Reginaldo, do Ronaldo Fortes, né?
É, a respeito da exatamente. politicidade em Lukács, né? É. Agora, E lembrando do texto do Leandro Konder sobre fundamentos políticos do Lukács, quando ele fala da personalidade do Lenin, né? Pensando é, nessas questões. exatamente. E como ele Mas aí, não completa a obra dele sobre a ética, né? Ele não começa, ele não tem essa possibilidade, né? E a política colocada ali como uma ideologia de tipo especial, né? Destacado, talvez acho que correspondesse essa junção, né? Desse pensamento, como você estava falando atrás, vai ficar na questão do voluntarismo, vai ficar na questão do quê, né? Talvez encaixe aí justamente, né? Nessa aí entra discussão. Gramsci, é a falta. Gramsci complementa Lukács. Ah, Lukács sim. ele não tem uma discussão sobre política. Lukács ele tem uma discussão sobre estética, né? Sobre ética, está colocado, ele é um filósofo e tal, mas a discussão sobre política falta em Lukács. É por isso que tem que ir para Gramsci. Karl Neuss foi para É, Gramsci, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que tem que ir, eu estou dizendo apenas um exemplo. Como Karl Neuss Coutinho, ele viu que faltava ali esse elemento, e esse pessoal né, na linha aí do José Chazin, né, que fala da ontonegatividade da política, e, na minha opinião, e eu devia ter deixado isso mais claro, né, eles não têm elemento para uma teoria da política, porque eles negam a política, né? Eles dão até um giro até hegeliana, tipo assim, como se a política fosse uma alienação, uma alienação. É por isso que era negativa, ontonegatividade da política. Quando a política é uma mediação, aí, quer dizer, você vai encontrar em Gramsci uma teoria da política, uma teoria da praxis política, uma politicidade que não seja, que você reduza, quer dizer, a uma coisa alienada. Quer dizer, o Chazin e esse pessoal aí da Universidade Federal de Minas Gerais, quer dizer, eu gosto de Chazin, eu respeito muito, né? Mas essa linha da ontonegatividade da política, eu não sei como é que você poderia tirar uma política disso, uma teoria da política, né? Quer dizer, como você tem Gramsci, né? Porque Gramsci ele tem uma teoria da política mais completa, inclusive para pensar uma politicidade alienada e para pensar uma politicidade que não se reduz ao capital, né? Quer dizer, isso é que é interessante. Essa discussão é uma discussão que o pessoal do Chazin não faz. Aí é por isso que eles têm muita dificuldade de fazer uma discussão política, vamos dizer, né? Eles acabam num esquerdismo, né? Um pouco assim como, né, se Lenin tivesse vivo, né, dizer, são esquerdistas, porque o esquerdista ele nega essas mediações, ele nega a esses elementos, vamos dizer, que é próprio da política. A política é uma mediação, né? Assim como a arte, assim como a técnica, né, tecnologia, né? Quer dizer, eu fiquei pensando, esse entendimento eu passei a ter mais clareza, né, muito recentemente, e eu utilizei o José Chazin lá para fazer a crítica do politicismo, e é verdade, essa crítica é verdadeira, mas a questão da política, eles já param aí, né? Porque a política, aí eu fui ver que o Carlos Nelson Coutinho, naquele livro, Matheus, eu não sei se você chegou a comprar, mas é um livro que eu recomendo, inclusive tem uma reflexão, né? Aquele livro de Rousseau a Gramsci. Cortou, cortou. Você Caiu. está me ouvindo agora? Agora voltou. Agora voltou. Tá, onde é que eu parei? Você me perguntando se eu já tinha visto o livro de Rousseau a Gramsci. Ainda não. Pronto, é esse. Você tem esse livro? Não, não tem. Então, é uma dica, é um livro bom, quer dizer, eu só te indico livro bom, eu não quero que você bote na tua estante livro.
Então, se você... É investimento, você compra lá e tem ensaios de teoria política, e tem um capítulo intitulado O Conceito de Política nos Cadernos do Cássio, entendeu? Que Perfeito. é muito interessante, até para você entender essa teoria da política em Gramsci, né? Agora, é claro que ali você vai ter algo mais sofisticado para pensar essa elevação, aquilo que você não encontra em Lukács. No Lukács você não encontra, porque Lukács chega no momento, ele começa a falar nessa elevação aqui para uma individualidade humano-genérica, né? Quer dizer, aí fica esse vazio aí, mas você vai elevar como isso daqui? É o desenvolvimento, é a evolução, né? É a mesma coisa aqui do Milton Santos falando em consciência universal, mas como é que é? Quem é que vai conduzir? Quem é que vai elevar? Né? É um movimento social? É um movimento político? É uma praxis política? Ou é uma praxis estética? Ou é uma praxis religiosa? Quer dizer, você tem que ter um entendimento para entender essa forma da catarse, né? Se a gente for utilizar essa expressão, né, que o Gramsci utilizou para pensar praxis política. Então fica essa dica aí, esse livro né, quer dizer, segunda dica de livro que eu te dou, né? De Rousseau a Gramsci, porque eu acho que o Gramsci ele é um autor importante para a nossa formação, né? Tanto quanto Lukács, tanto quanto Marx e Lenin, também esse diálogo. Aí, aos poucos, a gente vai agregando assim para... Né? E é a tradição desse trio, né, que nós tivemos o privilégio de, né, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder e José Paulo Neto, né? Carlos Nelson Coutinho mais criativo, Leandro Conder o mais elegante, né? E Zé Paulo Neto o mais preciso, né? Aquele cara que é um saco, porque você lê ele, tem a metade do livro é só de notas bibliográficas. Então, mas é uma geração maravilhosa que o Brasil teve, né? Quer dizer, o Zé Paulo é o único que está vivo ainda, né? Mas eu acho que é o que nós realmente temos de melhor em termos de pensamento marxista, sem negar o Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, esse pessoal aí, né? Mas esses três aí eu admiro muito, né? Eu admiro muito. Então fica essa dica aí. No próximo podcast, a gente vai já entrar no tópico 4, que é o último tópico desses esboços, né? Esboços da atividade e do pensamento, né? As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem, né? É isso aí.